Se você é uma mulher que busca por crescimento e desenvolvimento pessoal e está me assistindo agora, esse vídeo é exatamente para você, porque hoje eu quero compartilhar algumas decisões que eu fiz, que eu tomei, que eu continuo tomando no meu dia a dia para me tornar uma mulher melhor e que eu tenho certeza que essas decisões podem impactar a sua vida também e te ajudar aí do outro lado a se transformar a cada dia e buscar por essa melhoria constante na sua vida. Vamos lá? Oi, meus amores, bem-vindos para mais um vídeo do canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Adila Sandler e aqui é o seu ponto de encontro para aquele dedinho de prosa na companhia de um bom café para você viver bem melhor. Pega aí o seu café, o que você tiver aí, para a gente poder conversar e bater um papo hoje sobre decisões, sobre renúncias que a gente precisa fazer dia a dia para que a gente consiga ser e nos tornarmos mulheres melhores, ou então pelo menos buscar um pouquinho a cada dia essa melhoria enquanto pessoas e enquanto mulheres. A primeira coisa que eu tive que mudar e que aos poucos eu fui percebendo que eu precisava realmente mudar isso para me tornar uma mulher melhor e mais equilibrada no meu dia a dia, foi não romantizar mais a sobrecarga, sabe? Aquela questão da mulher estar sempre ocupada. Eu era uma mulher que achava que eu só estava sendo produtiva ou fazendo alguma coisa para o mundo, para as pessoas, se eu me mantesse ocupada o tempo todo. E isso não é saudável, tá? Não adianta às vezes você estar tão ocupada assim, porque às vezes você está trazendo uma sobrecarga muito grande para você. Às vezes a sobrecarga que a gente tem é as pessoas que colocam, mas às vezes também é a gente mesma que acaba colocando. Então a gente se sente culpada, né? Inclusive tem até um vídeo que eu quero gravar aqui pro canal sobre isso, sobre essa sobrecarga, sobre até essa romantização que você vê muito nas redes sociais do estar ocupada. A mulher precisa estar ocupada o tempo todo, aquela mulher forte, sabe? E aquela mulher resolutiva, aquela mulher que resolve tudo, e isso não é saudável. Isso é bom até a página 2. Só que chega uma hora que você pede socorro. E eu fui muito essa mulher de querer resolver tudo, muito resolutiva, de querer estar à frente de tudo. E chegou um momento que eu tava me sentindo muito sobrecarregada, cansada e não tava vivendo de fato o que eu precisava viver, porque eu queria estar resolvendo tudo, de todos. Eu não deixava meu marido ser marido, eu não deixava ele resolver o que competia a ele, porque eu queria resolver. E isso me trouxe uma sobrecarga muito grande, que eu tive que parar para pensar, refletir, acho que eu preciso pensar um pouco sobre isso, vamos aqui trazer um freio aqui. Não é que ser uma mulher forte, uma mulher que resolve as coisas seja ruim, mas a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio, porque se a gente não encontra um equilíbrio aqui, nosso Deus, a gente adoece e adoece muito, e a gente nem percebe, tá? A segunda coisa, ela é muito interessante porque para as pessoas que convivem comigo, assim, diariamente, que convivem comigo já tem um tempo, vai dizer, não, Adila, isso não tem nada a ver. Apesar que eu acho que as pessoas conhecidas não costumam assistir muito meus vídeos. Tá, mas vamos aqui. É que eu deixei de ser preguiçosa. Mas veja bem, para as coisas da casa em si, eu sempre fui muito ativa, até demais. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu era doida da limpeza. Então, para as coisas da casa, eu era muito de limpar, muito ativa. Só que existia algumas outras coisas em outras áreas da minha vida que eu era muito preguiçosa, gente. Eu era preguiçosa em ler mais, em estudar mais sobre a Bíblia, por exemplo. Eu era mais preguiçosa em ler um livro realmente e estudar sobre ele, e debruçar sobre ele. Eu era mais preguiçosa em relação até projetos, em relação a coisas que eu tinha que fazer, entendeu? Então, eu tinha muita preguiça em exercício físico. Eu parei, estagnei no sedentarismo e não queria mais sair, porque eu tinha muita preguiça. Ai, que preguiça de caminhar. Ah, mas que preguiça de fazer exercício. Pra quê? Porque eu estava mergulhada nas coisas que me davam prazer momentâneo. E eu deixei a preguiça tomar conta em muitos aspectos da minha vida. Até que chegou um momento que eu tive que, acordar e falei assim, não, a preguiça não é de Deus, eu não sou mulher preguiçosa, não vou deixar isso aqui tomar conta de minha vida, não. Então, foi uma decisão que eu tomei, é uma decisão que, de fato, você tem que tomar. Eu tava com preguiça, fui com preguiça mesmo. Ah, tem que fazer exercício, vou com preguiça mesmo, não importa, depois a preguiça vai embora. E assim eu tenho feito até aqui e espero em nome de Jesus continuar fazendo. Então, talvez seja uma coisa que você não perceba, mas tem muitas vezes, sutilmente, em nossa vida, sabe, no dia a dia, a preguiça. Inclusive tem vídeo aqui do canal já falando sobre isso, sobre preguiça, eu vou deixar aqui pra vocês. Então, gente,
essa questão da preguiça me pegava. E pra quem convive comigo de fato, olha assim, não, você não é preguiçosa, porque para as coisas da casa, eu sempre fui muito ativa, mas para outras coisas, principalmente questões pessoais, ao meu favor, eu sempre fui muito preguiçosa. Então foi uma decisão que eu tomei aí para me tornar uma mulher melhor. Tome você também. Esse negócio de deixar de ser preguiçosa. Agora, essa terceira questão aqui, ela é muito aliada com essa que eu acabei de falar da preguiça, que foi parar e deixar as coisas para depois. Então eu postergava demais, eu procrastinava demais, deixava as coisas muito para depois. Por exemplo, me dedicar mais aqui ao YouTube foi uma coisa que eu fui deixando muito para depois, por medo, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, sabe? Essas questões que a gente fica, não vou fazer tal coisa, não, depois eu faço, porque agora eu tô muito cansada. Não vou fazer, não, depois eu faço, porque eu não tenho tal coisa. Mas tem tal projeto, poxa, mas não tem como eu fazer porque eu vou sozinha. Você entende? E você sempre tá colocando obstáculos, desculpas para não fazer, porque existem outros sentimentos, outras questões que a gente está sendo guiadas. A gente não está sendo guiada propriamente pelo nosso cérebro, mas a gente está sendo guiada pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, entende? Então, assim, eu era uma pessoa muito de deixar as coisas para depois. Depois eu vou. Eu me planejava, só que na hora de agir, eu não agia. E isso foi um problemão muito grande por muito tempo, porque eu deixei muita coisa acumular, muitas decisões que eu precisava tomar, eu ficava deixando para depois, e isso me prejudicou demais. Então, assim, se você tá aí nesse negócio, deixar para depois, minha filha, acorda. Acorda, minha senhora, não vai deixar esse negócio para depois, não. É fazer agora, entendeu? Esse negócio de deixar para depois só acumula mais problema, mais situações, e depois fica bem mais complicado para você resolver. Vem aqui. Olhe bem nos meus olhos. Você já foi aquela pessoa, ou você é aquela pessoa que fica sempre naquele lugarzinho maravilhoso chamado vitimismo? Pois é. Esse é o nosso quarto ponto. Essa foi a quarta decisão que eu precisei tomar, porque eu, muitas vezes, mesmo que de forma sutil, e eu sei que você aí do outro lado, às vezes também, se coloca nesse lugar e nem percebe, de vítima. Então, a quarta decisão foi parar de me vitimizar. E você também deve parar. Eu espero que não tenha, machucado teu ouvido eu gritando. Mas eu espero que eu também não tenha gritado muito. Enfim. A gente precisa parar de se vitimizar o tempo todo. Então, eu era uma pessoa, gente, que eu ficava remoendo muita coisa de 1900 e bolinha. Eu estava remoendo, porque isso também é se fazer de vítima. Coisas lá atrás que falou de mim, que fizeram, que eu ficava remoendo e guardando também isso. Não era uma espécie de mágoa, mas era, eu não sei se eu posso usar a palavra ressentimento, porque não era tão forte, mas ao mesmo tempo eu ficava remoendo aquilo, nossa, olha o que fizeram, nossa, por que falaram isso, nossa, sabe? Então eu ficava muito fazendo isso. E eu ficava sempre achando que eu era uma vítima. Só que chegou um momento que eu pensei, até quando eu vou me fazer de vítima? E eu te pergunto, até quando você vai ficar nesse lugar? Eu sei, às vezes parece ser confortável, mas se fazer e estar sempre nesse lugar de vítima atrasa a nossa vida, entendeu? Atrasa demais. Você parece que está sempre olhando para trás, sempre olhando para o que fizeram com você. Uma coisa é certa, fizeram com você, beleza, mas o que é que você vai fazer com o que fizeram com você? A decisão é nossa. Então, foi nesse momento, quando eu parei para pensar, que eu pensei, poxa, eu vou ficar aqui, nesse lugar, ai, coitada de mim, nossa, me falaram isso, é por isso que E eu ainda ficava assim, é por isso que eu não consigo tal coisa, mas é por isso que eu não consigo me desenvolver, porque me falaram isso. E eu ficava colocando essas coisas lá em cima e me sabotando em muitas coisas, entende? Então, esse lugar de vítima não é saudável, isso acaba com a gente, e vítimas não crescem. Vítimas não saem do lugar, vítimas não melhoram, porque a gente acha que o confortável é estar ali, sempre se esquivando, e ai, coitada de mim, nossa, e eu, Deus, céus. Isso não é saudável, tá, minha amiga, não é. Então, eu precisei passar por alguns momentos bem duros para eu entender que, peraí, eu preciso acordar e cuidar da minha vida, eu preciso sair dessa caverna, eu preciso sair desse lugar de vítima, de que isso e aquilo, e parar de remoer essas coisas, entende? Então, assim, não seja uma vítima, entende?
Seja uma pessoa melhor, uma mulher melhor, não ficar remoendo coisas do passado, porque isso vai te levar mais para trás do que para frente. Chegamos no último ponto e, para mim, o mais importante, veja bem, não é para você ir embora não, que ainda tem muito assunto por aqui, hein? Que foi parar de viver no automático, exatamente. Ai, lavar a louça, limpar a casa, ir pro trabalho, fazer não sei o quê. Sabe aquele negócio automático que você já faz todos os dias? Eu aprendi a viver com mais intencionalidade. Fazer as coisas com intenção na minha casa, fazer as coisas com intenção no meu dia a dia. E não ficar naquele piloto automático, naquele normal, ai, achando que... Entende? E viver no automático às vezes traz um peso tão grande. A gente olha a rotina como um peso, a gente olha os afazeres como um peso, entende? Não que não seja de vez em quando sentir isso é normal, mas eu tô dizendo no dia a dia, sabe? Viver no automático deixa a vida tão mais pesada. Então, aos poucos, e isso é um exercício que a gente precisa fazer todos os dias. Às vezes eu tô limpando a minha casa e eu falo, Senhor, muito obrigada, porque eu tenho uma casa para limpar, graças ao Senhor, porque antes, lá atrás, quando eu era apenas uma menina, eu morei numa casa de barro, era toda de barro, o chão era de barro, quando chovia era aquele lamaceiro para tudo que é lado. E quantas vezes eu desejei ter uma casa com cerâmica para eu passar pano, é sério. Esse era um dos meus sonhos de infância, era ter uma casa com cerâmica para eu poder vê-la bem limpinha. Vocês acreditam nisso? Então, assim, toda vez que eu limpo a minha casa, que eu lavo a minha louça, eu falo, Senhor, obrigada porque teve comida. E eu sei que pode parecer simples e talvez até óbvio, não, mas eu agradeço. Mas quando a gente faz isso com intencionalidade, sabe, de realmente sermos gratas, ainda que a gente esteja tendo um dia difícil, ainda que a gente não esteja tão grata assim, entre aspas, sabe? Mas você verbalizar isso já muda tanta coisa aqui dentro e aqui, sabe? Então, é uma coisa que eu tenho feito todos os dias na minha vida e que tem melhorado muito, muito mesmo. Inclusive tem deixado a minha vida muito mais leve e pode deixar a sua também. E se você quer ter uma vida, inclusive, mais leve, como ter uma vida, como ter um dia a dia mais leve, em meio ao caos, em meio à vida que às vezes é tão pesada, não é mesmo? Você já sentiu assim? Adla, como que eu posso levar uma vida leve? Minha vida é tão pesada. Só que é possível termos sim uma vida um pouco mais leve. Depende da gente, depende das nossas atitudes. E para isso, você vai assistir esse vídeo aqui, onde eu falo exatamente sobre isso, como a gente pode ter uma vida mais leve. Até o próximo vídeo, Deus te abençoe. Um grande beijo e tchau!